As pessoas comumente acreditam que o anticristo surgirá como um líder mundial no futuro. No entanto, a Bíblia nos mostra que o mundo já está sendo moldado para a sua chegada. Diferentemente da visão popular, as Escrituras indicam que o palco mundial está sendo preparado para a ascensão do anticristo. O mundo está gradativamente se inclinando para a aceitação dele, mesmo que sua presença não seja plenamente reconhecida ainda. As passagens bíblicas sugerem que o cenário global já está sendo moldado para a adoração do anticristo e para a aceitação de seu sinal. Em João 4,3 diz: "Vi todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo." Em Tessalonicenses 2,7 diz: "Porque o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado." O segredo da maldade, que eventualmente culminará na chegada do anticristo, já está em ação globalmente, embora esteja temporariamente restringido para evitar que o mundo se torne tão mau quanto poderia ser. Contudo, uma vez que essa restrição for removida, o ápice desse segredo da maldade será a manifestação do anticristo. A razão pela qual ainda não atingimos esse ponto é o papel ativo do restritor em conter esse segredo da maldade. Tenho testemunhado transformações significativas no mundo ao longo das últimas 2 décadas, como se o poder restritivo estivesse aos poucos sendo retirado. Se observarmos as mudanças culturais desde o ano 2000 até hoje, veremos uma diferença imensa em comparação com o período de 1980 a 2000. A iniquidade está em ascensão. Recentemente, ao assistir às notícias, deparei-me com um programa de premiação musical, onde um artista apresentou uma performance que parecia ser um ritual satânico, carregado de imoralidade sexual. O vocalista estava vestido como uma figura diabólica, e eu fiquei perplexo. Permaneci ali, atônito, questionando se eles compreendem a quem estão glorificando. Estes eventos ilustram como o mundo está se inclinando cada vez mais para o obscuro, como se as barreiras que nos protegem do mal estivessem lentamente sendo erodidas. Cresci em uma época em que brincar com assuntos relacionados ao diabo era impensável. Qualquer associação com Satanás era estritamente evitada. Mesmo meus amigos não cristãos na escola tinham essa compreensão e também se afastavam desses temas. Fiquei chocado ao ver milhares de pessoas aplaudindo e aclamando em eventos que glorificavam o obscuro. Isso me fez refletir sobre 2 Tessalonicenses 2,7, onde é mencionado que o mistério da iniquidade já está em ação, mas está sendo temporariamente contido até que seja removido do caminho. Estamos nos aproximando perigosamente do precipício desse mistério da iniquidade. Estamos presenciando o surgimento da Igreja Global do Anticristo. Vivemos em uma geração em que o certo é chamado de errado e o errado é chamado de certo, exatamente como na época de Isaías 5:20, vai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, que fazem do amargo doce e do doce amargo. À medida que reflito sobre Apocalipse 13 e observo a trajetória atual do mundo, fica cada vez mais evidente o mundo se predispondo a aceitar o homem do pecado quando ele surgir. Apocalipse 13:16-18 declara: "E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome." Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Muitos questionam como alguém poderá aceitar o sinal da besta quando ele for revelado. Uma das razões será a decepção. O falso profeta e o anticristo enganarão aqueles que não são convertidos, convencendo-os com sinais que Satanás lhes permitirá realizar na presença da primeira besta. Eles instruirão os habitantes da terra a criar uma imagem da besta que foi ferida mortalmente pela espada e, no entanto, reviveu. Outro fator é a coerção. Sem o sinal, ninguém conseguirá realizar transações de compra ou venda. Discutimos anteriormente esses motivos, mas uma questão que não abordamos é que o mundo estará predisposto a aceitar esse sinal. Olhe para isso desta perspectiva: um mundo em que vivemos praticamente ignora a palavra de Deus.
Deixe-me dar um exemplo prático. A cultura atual flerta com a ideia de Satanás. Ele é romantizado e, de certa forma, retratado de maneira positiva. No entanto, na palavra de Deus, somos repetidamente alertados sobre Satanás. Efésios 4:27 diz: E não deis lugar ao diabo. Tiago 4:7 diz: E sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Em Pedro 5:8 diz: E sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Posso mencionar ainda mais passagens bíblicas em que somos claramente advertidos sobre Satanás. Contudo, o mundo parece deliberadamente ignorar esses alertas, ao contrário, glorifica Satanás na música e até mesmo em filmes. Considerando isso, vale a pena refletir em se o mundo pode desconsiderar a palavra de Deus sobre Satanás. Por que esperar que o mundo aceite a palavra de Deus sobre o anticristo e seu sinal quando eles surgirem? Estamos vivendo em uma época em que o certo é chamado de errado e o errado é chamado de certo. Muitas pessoas têm mentes e ouvidos fechados para a verdade divina.